da nossa tela. Dentro de alguns segundinhos eu volto para iniciar a nossa explicação, beleza? Sai daí não. Pronto, esse é o material que a gente tem para trabalhar na aula de hoje, né? Como eu já dizia, é o mesmo material que nós usamos na aula passada, mas para bons observadores devem ter percebido que, diferente da semana passada, tem uma coisinha aqui que não tinha no outro, né? Vou deixar depois aí para ver quem é bom observador falar quando eu voltar para outra tela. Não vou dizer agora, mas tem uma pequena modificação, beleza? Então, na semana passada a gente viu essa parte, né? A gente falou sobre as convenções, a gente falou sobre a representação do relevo e hoje nós iremos falar sobre as projeções cartográficas e suas distorções. Se o tempo deixar, dependendo aqui da nossa conversa, a gente vai também para a fala sobre escalas, para concluir logo esse material, tá bom? Então vamos lá, deixa eu dar mais um zoom aqui para colocar na coluna que nos interessa. Pronto, eu acho que aqui dá para a gente visualizar de uma forma mais bacana. Então, galera, hoje, né, ainda sobre essas linguagens cartográficas, que como eu disse para vocês, essa linguagem ela se refere à ideia, né, de como que a cartografia utiliza técnicas, ferramentas para facilitar na hora da representação de uma área, tá bom? E aí uma das técnicas utilizadas para fazer essa representação é o que nós chamamos de projeção cartográfica. E claro, as distorções que cada projeção pode apresentar, tá? Primeiro, Alex, o que seria essa ideia de distorção? Distorção, ela está se referindo basicamente à perca de informação, né? Quando algo está distorcido, você já ouviu falar, essa história que ele contou foi distorcida. Isso significa que o cara modificou, né? Que algumas informações que existiam na história verdadeira não existem na história contada pelo rapaz. Então ele distorceu a história. No caso da projeção, vai na mesma linha. Há uma distorção, né? Isso significa que alguma coisa se perdeu naquela representação, tá? E aí nós vamos ter três tipos de projeções. E em cada uma dessas projeções, existe um certo nível de distorção, dependendo da área que nós estivermos analisando, tá? E aí nós vamos começar aqui a nossa conversa falando sobre as projeções cilíndricas. O próprio nome já passa uma ideia para você do que isso significa, né? Significa que é uma projeção onde nós iremos utilizar a folha onde vai ficar esse mapa, num formato cilíndrico, tá? Então essa folha ela vai ficar no formato cilíndrico para que ela possa receber as informações da projeção, tá? Então o que seria uma projeção cilíndrica? Ela se baseia na projeção dos paralelos, que são as linhas horizontais, né? E dos meridianos, que são as linhas verticais, em um formato de cilindro. Elas apresentam paralelos e meridianos retos, representam bem as regiões de baixa latitude, que são as áreas próximas ao Equador, deformam e exageram, ó, deformam, já entra a ideia de distorcer, né? E exageram as regiões polares, que seria essa ideia de distorção, né? Elas são utilizadas para a confecção do mapa mundi, pois abarca todos os hemisférios. Então, deixa eu organizar aqui o nosso texto. O que seria uma projeção cilíndrica? Primeiro, ela é a projeção mais utilizada ou a projeção mais indicada para representar todos os continentes do planeta, né? Então, tipo, quando eu quero fazer a representação de todos os continentes, eu vou utilizar essa projeção cilíndrica, tá? No caso dessa projeção, o que é que a gente precisa entender? Que nela, as áreas que ficam próximas ao Equador são melhores representadas
E quanto mais afastada essa área estiver, mais distorcido vai ser nessa representação. Desculpa aí que eu me atrapalhei um pouco aqui com a fala da esposa aqui perto, tá? Então, próximo ao Equador, essas áreas serão melhores representadas. E aí, quanto mais distante, mais distorção ela vai sofrer. E aí, como eu falava, essa distorção é exatamente essa perda de informação. Isso significa que as áreas que ficam distantes da linha do Equador, elas vão, de certa forma, ficar com um certo prejuízo nessa representação, beleza? Inclusive, eu coloquei aqui, ó, um quadrinho, né, que fala sobre essa distorção. Aí nós temos aqui essa parte verde, né, que representa uma baixa distorção, a parte amarela, que representa uma distorção mais ou menos, e a parte vermelha é a que representa maior distorção. E aí é o que eu quero dizer para vocês sempre, né, que fique sempre essa ideia formada aí na cabeça de vocês, que distorção significa perda de informação. Então, quanto mais distorce, mais ou menos próximo da realidade aquela área vai estar. Quanto menos distorce, melhor será a representação. E aí, no caso das projeções cilíndricas, as áreas que têm melhor representação são aquelas áreas de baixa latitude, que significa dizer que são as áreas próximas ao Equador, tá? Então, tentem lembrar dessas informações em relação à projeção cilíndrica. A outra projeção, também utilizada para fazer essa representação, é a projeção cônica. Como o próprio nome também já apresenta aqui como característica, né? A folha que eu vou utilizar para colocar essa representação, ela vai estar em um formato de um cone, certo? Então, essa projeção, né, da esfera sobre um cone, como eu ia dizendo, né, que eu tangencia. Posteriormente, esse cone ele é planificado, que seria essa sequência. Está aqui a folha no formato de um cone, né, na primeira imagem. Aí na segunda eu já vou deixar ela plana, né, para ficar nesse outro formato aqui, tá? Os meridianos, que são as linhas verticais, eles são projetados em linhas convergentes, certo? Ou seja, são linhas que se encontram. E ela é uma projeção adequada para as regiões de média latitude, ou seja, as áreas temperadas, né? São as áreas aí mais específicas para essa projeção. As áreas próximas ao Equador e as áreas nos polos, elas se distorcem, né? Elas se deformam, tá? Então, no caso aqui da projeção cônica, galera, como vocês podem observar, ela é mais indicada para a representação de um único hemisfério. Então, tipo, se eu quiser fazer a representação de uma área que fica lá no hemisfério norte, então eu não preciso utilizar a cilíndrica. A cilíndrica seria para tudo. Mas se eu quiser só uma parte específica do globo, aí eu posso utilizar essa outra projeção, que é a projeção cônica, tá? Só que no caso da projeção cônica, e diferente da cilíndrica, as áreas que vão ter uma melhor representação são as áreas temperadas que ficam no nosso planeta. Alex, quais são as áreas temperadas? São exatamente aquelas áreas do meio, né? Como a gente estudou em materiais anteriores. Ou seja, a área próxima ao Equador vai sofrer distorção. Aí a área temperada, que vai de um trópico até o círculo polar que a gente estiver analisando, é a que tem melhor representação, e as áreas polares são aquelas que sofrem também distorção, assim como as áreas do Equador, tá? Então percebam que aqui já há uma mudança quando comparado com a anterior. Na anterior, eu utilizo para representar todo o globo terrestre, e as áreas próximas ao Equador são melhores representadas. Na projeção cônica, o que eu tenho, ela é mais indicada para representar um único hemisfério, e as áreas temperadas são as áreas melhores representadas, tá? E por último, nós temos a projeção azimutal, que também pode ser chamada de projeção plana ou projeção
polar, como vocês estão vendo aqui. Pelos nomes a gente já entende, ó. Ela recebe o nome de projeção plana porque a folha fica plana, diferente da primeira, que é a folha onde vai ficar a representação. Ela estava no formato de um cilindro, depois eu deixava ela no formato de um cone, agora eu não faço nenhum tipo de dobra nessa folha, né? Ela fica totalmente plana. E ela é chamada de polar porque ela é a mais adequada para representar os polos, certo? Então, quando eu quero fazer a representação das áreas polares, é essa aqui a projeção mais indicada. Vamos ver aqui, ó. Ela baseia-se, né, na projeção da superfície da Terra em uma área plana, né? No caso, no papel plano, sem nenhum tipo de dobra. Os meridianos são linhas retas divergentes e os paralelos são círculos concêntricos, né, que ficam ali mais centralizados. Eles distorcem, as distorções, perdão, aumentam a partir do centro, né, que é exatamente as áreas periféricas, as áreas mais afastadas, já já eu risco aqui para vocês entenderem, e elas são mais adequadas na representação das zonas de alta latitude, que são as áreas polares, tá? Deixa eu puxar aqui um pouquinho para explicar aqui, riscando o que eu acabei de ler, ó. Então, como vocês podem ver, né, nesse caso aqui, ó, os meridianos, né, são essas linhas aqui, divergentes, tá? É como se fosse aqui aquele corte da pizza, né, do pedaço de pizza. E os paralelos são exatamente os círculos. E aí veja o que ele diz, ó, que eles distorcem, né, a partir do centro para as áreas periféricas, ou seja, isso aqui é o centro. E aí, à medida que eu vou me distanciando dessa área central, mais distorção essa área vai sofrer, né? Que é o que ele coloca também nesse quadrinho, ó. Veja que a parte verde é a baixa distorção, a parte amarela é onde ela tem uma distorção mediana e a parte vermelha é a que mais distorce. Então, quanto mais distante do centro, nessa projeção plano-polar, maior serão as distorções, ou seja, mais facilmente eu vou perder informações, tá bom? Então, essas são as 3 projeções utilizadas pela cartografia na representação de uma determinada área, tá? Estou diminuindo aqui só para que vocês vejam ela por completo. Então, nós temos a projeção cilíndrica, onde a folha fica nesse formato cilíndrico. As áreas que têm uma melhor representação são aquelas próximas ao Equador, de baixa latitude. E quanto mais distante do Equador, maior será a distorção. A projeção cônica, a folha fica no formato de um cone. Ela é mais utilizada para a representação de apenas um hemisfério. E as áreas temperadas, que são as áreas de média latitude, são as que têm uma melhor representação. Quanto mais distante dessas áreas, maior será a distorção. E a projeção azimutal, que também pode ser chamada de plana ou polar, ela é mais utilizada para representar uma área de menor extensão, mas principalmente os polos, tá? E lembrar que quanto mais próximo do centro, que é onde o papel toca o território, melhor a representação. E quanto mais afastado daquela área central, maiores serão as distorções, tá? E aqui na sequência, nós temos alguns tipos, né, mais famosos dessas projeções. Não vou aproximar muito porque ele vai distorcer o mapa, tá bom? Mas o que nós temos aqui, ó, existem 3 tipos dessas projeções que nós utilizamos para fazer determinados trabalhos, né? Uma delas é a projeção conforme, a outra é a projeção equivalente e a projeção equidistante. O que é que vocês têm que perceber aqui? Vou até riscar aqui do lado. Deixa eu ver que horas para a gente não atrasar. Ainda dá tempo. Não vai dar tempo da gente chegar na escala, mas finalizar aqui vai, ó. A projeção conforme, galera, tá aqui o Czinho, ó. O que é que vocês têm que lembrar?
ela é uma projeção que está mais preocupada, digamos assim, em conservar a forma do relevo, tá? Então, nesse tipo de projeção, conforme o desenho e o formato das áreas representadas é a maior preocupação em ser repassada. Ou seja, ele não se preocupa com o tamanho, tá? Apenas com a forma. E aí vocês podem observar nesse primeiro desenho aqui, ó, que ele faz uma comparação entre essa área aqui em cima, que é a Groenlândia, e essa área aqui de baixo, que é o nosso país, o Brasil. Então, o que acontece aqui, ó? Percebam que o tamanho do Brasil ele é menor do que o tamanho da Groenlândia. Só que o desenho do mapa brasileiro está muito fiel, está muito próximo realmente da realidade. E aí é onde vem aqui a ideia, né? Que na projeção conforme, ele se preocupa mais com o desenho, com a forma, do que com o tamanho. Por quê? Porque o Brasil ele é muitas vezes maior do que a Groenlândia. E você percebe que aí na representação conforme, isso não acontece, né? A Groenlândia está maior do que o território brasileiro. E isso, na realidade, não é assim. A Groenlândia é menor, dá para colocar umas 5 Groenlândia dentro do território brasileiro. Mas por que isso aconteceu? Porque esse modelo de projeção, ele se preocupa com a forma, com o desenho, e não com o tamanho, tá? Que isso já se modifica na próxima projeção. Na projeção equivalente, a preocupação dele não é a forma, e sim o tamanho. Então aqui, o cara está mais preocupado em conservar o tamanho da área do que fazer um desenho fiel daquela área. E aí é o que acontece aqui. Você vai ver que o desenho do mapa brasileiro está um pouco estranho, assim também como o da Groenlândia, mas ele conservou o tamanho. Ó. Perceba que agora o território brasileiro está muitas vezes maior do que o da Groenlândia. Então essa é a principal diferença entre essas duas projeções. Na conforme, o foco é a forma, é o desenho do relevo, e na equivalente, o foco é o tamanho do terreno, tá? Então aqui eu conservo o formato e aqui eu conservo o tamanho. E na equidistante, a preocupação é com as distâncias, por isso do nome, tá? Aí aqui eu vou botar, ixi, o pior que a equidistante eu vou botar ED, porque as letras primeiras são todas iguais aqui a da equivalente, né? Então, na equidistante, aqui é o D de distante, tá? A preocupação é com as distâncias. Então, eles se preocupam mais com a distância mais fiel entre uma área e outra. É a distância entre a América do Sul e a África. A distância entre a Europa e a Ásia. Então, a preocupação deles é mais relacionada a isso. Então ele não se preocupa muito com a forma, ele não se preocupa muito com o tamanho. Ele se preocupa com essas distâncias aqui, ó, entre uma área e outra, tá bom? Então essa é a diferença que vocês devem perceber entre esses modelos de projeções. Elas são cilíndricas, e são os tipos, né? São cilíndricas, são cônicas ou são planas. E aí o modelo utilizado em cada uma delas pode ser conforme, quando eu me preocupo mais com o desenho e não com os tamanhos. Equivalente, quando a preocupação é o tamanho e não a forma. E a equidistante, quando a preocupação é a distância e não o tamanho e muito menos a forma, tá bom? Então esses são os modelos de projeções, tá? Então, galera, esse era o material que a gente tinha para falar. Uma pena que a gente não conseguiu ver escala ainda, mas aí a gente vê escala numa próxima aula. Inclusive, eu vou acrescentar um outro assunto que é sobre aerofotogrametria, sensoriamento remoto, que também será útil nesses estudos aqui para vocês, beleza? Show? Pois vamos lá, né? Eu vou fazer aqui agora a transição de tela, para que caso vocês tenham alguma dúvida e queiram me perguntar, só parar